A missão de Jesus e a missão do Espírito Santo eram totalmente interdependentes. Cristo ele foi concebido pelo Espírito Santo. O nascimento, a concepção de Cristo na barriga de Maria foi uma obra do Espírito Santo. Jesus ele foi batizado com o Espírito Santo. Em Mateus capítulo 3, após João o batizar, o Espírito Santo em forma corpórea desce sobre Cristo e Cristo é batizado com o Espírito Santo. Cristo ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. A vida de Cristo foi guiada pelo Espírito. Jesus, como está em Mateus capítulo 12, executou, operou os seus milagres no poder do Espírito Santo. Depois da ascensão de Cristo, o Espírito Santo desceu para ficar aqui conosco até Jesus voltar novamente nas nuvens do céu com poder e grande glória. A Bíblia apresenta claramente o Espírito Santo como sendo um ser pessoal, uma pessoa, e também o apresenta como sendo Deus. O Espírito é igual ao Pai e é igual ao Filho. Ele é Deus completamente em toda a sua essência. Que promessa Jesus fez aos seus discípulos? Está em Mateus capítulo 14, verso 16 e verso 17, que diz assim: E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Cristo foi claro: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Cristo prometeu outro Consolador, e o texto deixa claro: o Espírito da verdade, o Espírito Santo. Outro igual ao Filho, não inferior, mas o mesmo. Assim como Cristo consolou os discípulos, tenha certeza de que o Espírito Santo consola os discípulos de Cristo hoje, que é eu, que é você. Quando se cumpriu a promessa de Cristo de enviar o Espírito Santo? Veja o Evangelho de João, capítulo 7, o verso 39, que diz assim: Isto ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Cristo deixou claro que o Espírito Santo seria enviado quando ele fosse glorificado. Mas quando Cristo foi glorificado? Quando ele ascendeu aos céus, quando ele apresenta o seu sacrifício ao Pai e o Pai aceita. Quando Deus aceita o sacrifício substitutivo de Cristo, ali ele foi glorificado. E em Mateus capítulo 28 deixa claro que toda a autoridade nos céus e na terra foram dados a Jesus Cristo. E também se cumpriu no dia de Pentecostes, isso mesmo. Está ali em Atos capítulo 2, do verso 1 ao 4, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos e a obra que eles fizeram foi imensa, foram grandiosas. E também quando acontecer a chuva serúdia sobre os cristãos, aí a pregação do Evangelho alcançará todo o mundo. Cristo prometeu enviar o Espírito Santo, mas qual seria a sua obra? Vamos ver aqui João capítulo 16, verso 8 e o verso 13, que diz assim: Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. A obra do Espírito Santo é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque as pessoas não creem em Jesus. Da justiça porque Cristo foi para o céu e nos justifica pelo seu sacrifício. E do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Outra obra do Espírito é nos guiar a toda a verdade. É o Espírito Santo que nos revela ao estudarmos a palavra de Deus. E se você quer saber o plano da salvação, se você quer saber o plano de Deus para a sua vida,
Estude a palavra de Deus, porque o Espírito vai revelar para você. Qual a disposição de Deus em nos conceder, em nos dar o seu Espírito? Vamos ler Lucas capítulo 11, o verso 13. Ora, se vocês, que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Deus quer que eu e você ore a Ele pedindo o Espírito Santo. Os discípulos, antes de receberem o Espírito Santo, eles oraram por 10 dias. Então, a oração, peça a Deus o Espírito Santo e com certeza Ele vai conceder. A quem Deus concede exclusivamente o seu Espírito. Vamos ler Atos capítulo 5, o verso 32, que diz assim: E nós somos testemunhas destes fatos, nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. A Bíblia é clara que Deus concede exclusivamente o seu Espírito àqueles que lhe obedecem. Pecar é uma coisa, praticar é outra coisa. Então, vamos obedecer a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos guia a toda a verdade. Ele nos guia a toda a verdade. Se eu não obedecer, não vai ter efeito nenhum na minha e na sua vida. Então, o Espírito Santo, ele vem, nos revela, e a obediência é um dos resultados do seu trabalho. Então, obedeça a palavra de Deus e receba plenamente o Espírito Santo, o Consolador. Segundo Jesus, para qual pecado não há perdão? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 12, verso 31 e verso 32, que diz assim: Por isso digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. O pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse pecado acontece quando a pessoa resiste, quando a pessoa persistentemente rejeita o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo trabalha na vida da pessoa, guia toda a verdade, convence do pecado, da justiça, do juízo. Claramente ela entende o plano da salvação e mesmo assim ela rejeita, ela não obedece a palavra de Deus, não aceita Cristo, não toma uma decisão, continua na prática do pecado. E isso vai um dia chegar ao pecado contra o Espírito Santo. É você resistir, é você não aceitar o trabalho do Espírito Santo na sua vida. Aprendemos no estudo que toda a vida de Cristo foi guiada pelo Espírito Santo. Por isso ele foi vitorioso. Se você permitir, meu irmão, que o Espírito Santo guie a sua vida, você será um vitorioso em Cristo Jesus. Cristo foi batizado com o Espírito Santo. Que você diariamente seja batizado com o Espírito Santo. Jesus também operou vários milagres no poder do Espírito. E se você também tivermos o Espírito, nós também, pela graça de Deus, realizaremos muitos milagres. O Espírito Santo é Deus. Ele é igual ao Pai, igual ao Filho. Ele está conosco, Ele é o nosso Consolador, é Ele que nos guia toda a verdade. Então vamos aceitar o seu trabalho para nós não cometer o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia, a qual não há perdão.